Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 28 de outubro de 2022. E o time da Cyble publicou um artigo ontem detalhando uma nova versão do Trojan bancário para Android chamado Drinnic. A ameaça foi originalmente identificada em 2016, operando principalmente como um ladrão de mensagens de SMS, até que no ano passado adicionou funcionalidades de Trojan, tendo como alvo 27 instituições bancárias na Índia. Segundo os pesquisadores, a nova versão da ameaça opera na forma de um aplicativo com um nome similar ao de um app ligado ao pagamentos de impostos na Índia e permite que os adversários capturem tudo que é digitado, extraiam prints de tela, abusem de permissões de acessibilidade, as quais abrem espaço para controlar funcionalidades críticas do aparelho, bem como injetem telas falsas acima da tela do aplicativo legítimo, o que a gente chama de overlay. Isso é feito para enganar o usuário de modo que ele pensa que está digitando dados na tela de um banco, por exemplo, de um aplicativo bancário, mas na realidade ele está dando informações para o atacante. E os especialistas chineses da 360 NetLab publicaram um artigo detalhando uma nova versão da botnet de DDoS chamada Fodja. 2 destaques. Primeiro, o aumento do poder de fogo, gerando uma paulada de 1 terabits por segundo, com 42 servidores de comando e controle e 60 mil bots. Em segundo lugar, a ameaça foi ajustada de modo a inserir em meio aos pacotes do ataque as mensagens pedindo resgate. Ou seja, os operadores da ameaça contam com o fato de que, ao ser atacada, a vítima usará uma ferramenta de análise de pacotes, tipo um Wireshark, para estudar o conteúdo desses pacotes. E lá, o analista encontrará uma mensagem com a carteira de criptomoedas do atacante e o valor a ser pago para que o ataque seja interrompido. E a Microsoft demonstrou ontem um vínculo entre o worm Raspberry Robin e o ransomware Clop. O Raspberry Robin emergiu em maio, se propagando por meio de dispositivos de mídia removível via USB, mas tem evoluído de modo consistente e construído parcerias com diversas operações do cybercrime. Segundo a Microsoft, nos últimos 30 dias foram detectados quase 3 mil dispositivos infectados com essa ameaça em quase 1.000 organizações diferentes. Intrusões com o Raspberry Robin já foram documentadas com o objetivo de instalar o Ice ID, o Bumblebee e o TrueBot. E agora a ameaça está sendo usada para distribuir beacons do Cobalt Strike que, ao final da cadeia de ataque, resultarão no comprometimento do ambiente da vítima com o ransomware Clop. E o desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo recentemente publicou os detalhes sobre uma vulnerabilidade na implementação do Bluetooth no iOS. Apelidada de City Spy e catalogada como CVE 2022-32946, a falha permitia que aplicativos potencialmente habilitados com acesso Bluetooth escutassem o áudio de conversas com a Siri e o áudio do mecanismo que transforma texto em som, o ditado. Isso quando a vítima usa os fones AirPods e Beats. A coleta do áudio aconteceria sem que o aplicativo solicitasse permissão de acesso ao microfone e sem que o dispositivo deixasse qualquer tipo de rastro de que estaria captando o áudio. A Apple corrigiu a falha no iOS 16.1 com as atualizações do último dia 24. Por fim, ontem o Google corrigiu uma falha de Type Confusion no Google Chrome. Catalogada como CVE 2022-3723, a vulnerabilidade afeta o V8, o motor JavaScript do navegador. Segundo a fabricante, a falha está sendo explorada por adversários nesse momento. Embora o Google não tenha oferecido qualquer detalhe técnico sobre a vulnerabilidade, o que é praxe deles, vale a pena dizer que a vulnerabilidade de Type Confusion tem relação com a possibilidade de um adversário tentar acessar um recurso na memória usando um componente incompatível com aquele recurso, algo como aparecer em um velório de sunga. Quando a aplicação não está preparada para lidar com aquela situação, ela pode criar uma condição para que o adversário consiga assumir algum nível de controle naquele espaço de memória, o que pode ser usado para inicializar um código malicioso. O que torna o problema um pouco mais crítico é o fato de que essa falha ocorre em um mecanismo essencial para a execução de código JavaScript no navegador, o que poderia automatizar várias partes de um ataque. Então, pessoal, bora atualizar. E é isso por hoje. Antes de fechar, eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo que me procurou ontem no Tempest Talks para falar sobre esse podcast.
Por mais que a gente acompanhe as estatísticas dos ouvintes na plataforma, é muito legal poder conversar com quem está acompanhando o podcast no dia a dia. Esse é um trabalho meio que solitário aqui, de modo que o calor humano não tem preço. Muito obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.